Oi, turma. A aula de hoje é Geografia, módulo 2. Vocês irão ver o crescimento desordenado das cidades. Nas aulas anteriores de Geografia, vocês estudaram sobre a zona rural, a zona urbana e também o crescimento da zona urbana. E hoje vamos dar continuidade com o crescimento desordenado das cidades. Então, o intenso fluxo de pessoas da área rural para a zona urbana causou diversos problemas nas cidades brasileiras. As cidades brasileiras não estavam preparadas para receber uma grande quantidade de pessoas vinda da zona rural para a zona urbana. Então, nessas últimas décadas, cresceram o número da população urbana. Vamos ver qual o primeiro problema. Temos o transporte coletivo. Então, o transporte coletivo é a superlotação de ônibus, trens e metrôs. É um dos problemas enfrentados diariamente pelas pessoas nas cidades, principalmente nos maiores centros urbanos. Olha a situação aí. Então, pouco oferta de ônibus, o horário de atraso, tanto ônibus, metrô e trens, as condições precárias dos veículos. Então, superlotação. Esse é o primeiro problema da zona urbana, das grandes cidades. Outro é o problema ambiental. Então, esses problemas ambientais, então, a geração de grandes quantidades de lixo associada à precarização do sistema de coleta e os descartes inadequados tem causado a contaminação do solo e a poluição de rios, assim como tem atraído animais transmissores de doenças. Então, outro problema verificado nas cidades é a poluição do ar, causando sobretudo pelo intenso trânsito de automóveis e pela produção da indústria e também as queimadas. Outro grande problema é o emprego insuficiente. Então, vamos ver aí. Existem muitas pessoas desempregadas e poucas vagas de trabalho são suficientes, não tem muito trabalho e são insuficientes para toda a população urbana. Outro fator que ajuda a explicar o desemprego é a baixa escolarização e qualificação de parte dessas pessoas. Então, o emprego insuficiente é outro fator, turma. Existem muitas pessoas desempregadas nas cidades, pois as vagas de trabalho não são suficientes para toda a população urbana. Outro fator que ajuda a explicar o desemprego é a baixa escolaridade. Essas pessoas que saíram do campo, muitas vezes vão morar na cidade e não se prepararam, não têm um estudo. Então, fica difícil encontrar um emprego. Então, a falta de qualificação também por parte dessas pessoas. Por causa da falta de renda para o sustento familiar, muitos desempregados vão às ruas, vão para o semáforo, levando até os seus filhos para ajudar em venda de bala e de outras mercadorias, para o sustento familiar. Então, eles passam a exercer um tipo de trabalho informal, ou seja, sem carteira assinada. Vamos para outro fator, que é a falta de infraestrutura e ocupação irregular. Vocês estão vendo aí na imagem, quando se diz aí, não tem nenhuma infraestrutura aí nessas imagens, construindo acima de morros e também em locais onde são próximos a rios.
Então, a falta de infraestrutura são fatores que faltam do investimento de construção e de moradias adequadas. E, devido a baixo salário, baixa renda, vai em busca de uma moradia e o que é que eles encontram? Em costa de morros, próximo a rios, é onde eles têm condições naquele momento de morar. Então, aí crescem as comunidades, as antigas favelas vão crescendo devido a esse tipo de pessoas. Então, leva essas pessoas a ocupar esses lugares de habitações perigosas. Então, em grande parte, essas moradias não são atendidas por serviços essenciais. Quais são, turma? Os serviços essenciais. Então, rede de esgoto, rede elétrica, a água, o recolhimento de lixo e outros serviços. Então, nessas comunidades, nesses locais de periferia, eles não encontram esse tipo de serviço básico. Além disso, estão em locais que pode ocorrer enchente e deslizamento. Olha lá que imagem perigosa. Então, a área urbana, eu pergunto a vocês, do seu município, tem uma boa infraestrutura? Então, você mora em um local adequado, tem a rede tem os serviços básicos? Acredito que sim, porque quem mora na cidade, esse serviço é bem mais presente. Então, falamos sobre a população no geral, da população rural e da população urbana. Então, as suas dificuldades, a diferenciação que é êxodo rural, o crescimento, o aumento grande da população urbana e, com isso, os grandes problemas que vieram junto. Então, vamos aqui no módulo 2 de Geografia para a atividade que vocês deverão fazer. A agenda de hoje, na página 312. Vamos ler esse versículo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Até mais.